Comissão de Educação discute dificuldades das escolas agrícolas do Estado. Diploma Elonida Studart será entregue a 39 instituições ligadas à cultura. E plenária aprova projeto que garante empréstimo de respiradores a pacientes com doenças neuromusculares. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Falta de recursos e de segurança são algumas das dificuldades enfrentadas pelas escolas agrícolas do Estado. Os problemas foram detalhados na audiência pública da Comissão de Educação da Alerj, que vai fazer novas reuniões nas próprias escolas. O Estado possui 7 unidades de ensino agrícola com cerca de 600 alunos matriculados. Marcelo é diretor da Escola Técnica Estadual Agrícola Antônio Sarlo, que fica em Campos dos Goitacazes. Lá, os alunos lidam com a insegurança e com uma estrutura cada vez mais sucateada. De acordo com o professor, esse é o resultado de uma escola que teve que se manter com um caixa de R$ 81 que sobrou do ano passado. A principal dificuldade é a dotação orçamentária, tá? Nós não temos recursos. Eu tenho um prédio totalmente sem iluminação porque roubaram toda a fiação elétrica para o comércio paralelo de cobre. Hoje, o grande problema da escola é a segurança. E aí eu tenho que aguardar uma visita do Tribunal de Contas para verificar se há real necessidade de mais segurança para a escola. Eu tenho um guarda para 150 hectares e desarmado entre duas comunidades em conflito de facções. E se isso não for justificativo haver necessidade, então... E tenho deficiência de docentes, claro. Diferente das 6 outras unidades, a escola sob direção de Marcelo é de responsabilidade da FAETEC. As outras 6 ainda estão sob gestão da Secretaria Estadual de Educação. Essa realidade comprova o descumprimento do Plano Estadual de Educação, aprovado na Alerj em 2009, que prevê que a FAETEC seja responsável por todas as escolas agrícolas do Estado. A SEDUC ainda mantém algumas dessas escolas atuando, a gente tem funcionamento normal dessas unidades escolares. Do que foi tratado na audiência pública, inclusive, a próxima vai tratar justamente da passagem dessas escolas para a FAETEC. O presidente da FAETEC informou que o processo de transferência está sendo estudado, mas ressaltou as atuais dificuldades financeiras da fundação que podem atrapalhar o bom funcionamento das escolas. Hoje nós temos que dividir o que temos entre essas 22 escolas, estamos enfrentando problemas similares. Claro que a escola agrícola tem as suas diferenças, né? Nós temos escolas como Antônio Sarlo, que é dentro de comunidades. A gente não consegue defender a escola do ambiente hostil que o circunda, né? Mas a tendência nossa, a expectativa nossa é que cada vez mais, com a situação financeira do Estado melhorando, aumente o fluxo de caixa para a FAETEC. Durante a reunião foi anunciada a possibilidade de a Escola Agrícola Antônio Sarlo passar a receber o apoio da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Nós estamos agora com um projeto dentro do Conselho Universitário para ser aprovado. O Conselho Universitário aprovando, aí automaticamente a gente entra na lei para poder passar a Escola Antônio Sarlo para dentro da instituição. Deixando bem claro que o único objetivo da instituição, nesse caso, é simplesmente proteger a escola e, ante a situação tão ruim que ela se encontra, a gente está tentando melhorar a situação da escola. Por outro lado, esses estudantes que são formados lá, que hoje trabalham com a gente na parte técnica, eles poderiam ser os nossos estudantes dos cursos de graduação. O presidente da comissão, deputado Conte Bittencourt, enfatizou o descumprimento do Plano Estadual de Educação com a não transferência de gestão das escolas para a FAETEC e informou que no próximo mês será realizada uma nova reunião em uma das escolas que fica em Teresópolis. Para o próximo dia 6 de agosto vai ser a nossa primeira audiência fora aqui da Assembleia, na Escola Agrícola de Teresópolis, reunindo as 7 escolas agrícolas que ainda resistem a essa falta de política pública para a educação agrícola no estado do Rio de Janeiro. Passamos aí uma meta a ser cumprida com relação a um grupo de trabalhos que a FAETEC vai coordenar nesse período até a nossa audiência, para que a gente possa, para o próximo governo, ter uma política efetiva de educação para o campo e de educação agrícola.
parlamentares da Comissão de Cultura divulgaram nesta quarta a lista de instituições que vão receber o prêmio Eloneida Studart. Esta edição teve como principal objetivo valorizar a diversidade. Dentre os 39 selecionados estão a Associação Cultural Filhos de Gandhi, o Cine Teatro São João de São João da Barra, a Tenda Espírita Santa Bárbara em São Gonçalo, o Bar América em Nova Friburgo e a famosa Gafieira Elite no centro do Rio. O presidente da comissão, deputado Zaqueu Teixeira, destacou que um dos principais critérios dessa edição foi a diversidade. O prêmio busca dar à cultura a dimensão que ela tem, tanto na sua dimensão territorial, e aí contemplando, né, a maior parte das regiões do estado, interior, Baixada Fluminense, e a capital, e também os diversos segmentos artísticos. Porque nós temos a gastronomia como cultura, que é uma lei de minha autoria, nós temos aí o reconhecimento da literatura, do artesanato, né, das culturas religiosas, então todos os segmentos estão representados e vejo que essa será uma boa versão representando aí todo o segmento cultural. O diploma Eloneida Studart é um instrumento de reconhecimento a pessoas e instituições que promovem a cultura no estado do Rio. É um diploma que reconhece os artistas, os segmentos, os atores, os produtores, todos aqueles que atuam na cultura. E faremos aí uma grande festa para a entrega desse diploma, que é um diploma do reconhecimento do Parlamento Fluminense a todos aqueles que fazem cultura no dia a dia. A comissão especial criada para propor mudanças no regimento interno da Alerj foi instalada nesta quarta-feira. O deputado Geraldo Moreira foi eleito para presidir a comissão. Segundo o parlamentar, atualizar o documento é de extrema importância. Ele informou que muitos projetos já foram apresentados à mesa diretora com esse intuito e que todos serão analisados pelos parlamentares da comissão. Essa comissão também pretende compilar todas essas ansiedades, todos esses projetos, entendeu como é que eu faço? Fazer uma grande discussão a respeito disso aí tudo. E aí, a partir daí, deliberar sobre o que a gente entende que é prioritário mudar nesse regimento e propor a casa dessa mudança. O relator da comissão será o deputado doutor Julianelli e a vice-presidente, a deputada enfermeira Rejane. O deputado Luiz Paulo lembrou que o regimento interno da Alerj já tem 20 anos e que mesmo com as atualizações feitas ao longo dos anos, ainda há muito que mudar. Ele destacou a possibilidade de votação eletrônica nas comissões permanentes da Alerj como uma alteração importante. Hoje o Supremo Tribunal Federal ele já decide nas suas turmas processos, às vezes, de grande complexidade através do voto eletrônico. Os ministros votam e se decide as questões. Então, nada impede que a gente introduza também, o deputado Gustavo Tutuca, inclusive, foi o autor inicial dessa ideia na Comissão de Orçamento, o voto eletrônico nas comissões permanentes. Se algum dos deputados sobre aquele tema tiver divergência e quiser aprofundar a discussão, ele pede mesa, quer dizer, ele pede para ser discutida em comissão com presença. Mas aqueles que houverem consenso, segue em frente, dá muito mais agilidade. As dificuldades enfrentadas por pessoas que precisam de respiradores e não têm recursos para pagar pelo aluguel dos equipamentos podem estar com os dias contados. O plenário aprovou nesta quarta-feira o projeto do deputado Marcelo Freixo, que garante o empréstimo dos aparelhos pelo Estado para os pacientes com doenças neuromusculares. Veja como foram as votações. Pode ser alterada a lei que proíbe a entrada de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face em estabelecimentos comerciais e públicos do Estado. O deputado Zaqueu Teixeira quer acrescentar um artigo que prevê abordagem sem constrangimento ou discriminação a pessoas com bonés, capuzes e gorros. O projeto foi aprovado e pode virar lei se for sancionado pelo governador. A preocupação é com a abordagem às pessoas que usam bonés, para que não haja nenhuma discriminação e nenhum constrangimento por a pessoa estar usando um boné e ingressar no estabelecimento comercial. O governo do estado pode criar campanhas para incentivar o cultivo das plantas citronela e
e crotolária como forma de combate natural ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O texto da ex-deputada Fatinha foi aprovado em segunda discussão e pode virar lei. O Rio pode ter um programa de assistência ventilatória não invasiva para pessoas com doenças crônicas. A ideia é que os pacientes recebam por empréstimo os equipamentos, que são máscaras nasais ou faciais, usadas para melhorar a respiração. A proposta do deputado Marcelo Freixo foi aprovada e segue para análise do governador. A intenção é que a gente possa criar um programa para que esses aparelhos cheguem mais facilmente nessas pessoas que carregam essas doenças, para que elas possam ter uma vida com alguma qualidade. Importante ser aprovado por unanimidade e que a vida dessas pessoas tenha mais dignidade a partir desse programa. A lei que estabelece diretrizes para a organização do sistema de ensino do Estado pode ser alterada. A deputada Marta Rocha e os deputados Valdec Carneiro e Conte Bittencourt querem garantir um processo seletivo diferenciado para professores da educação básica do Estado que desejarem ingressar em cursos superiores de pedagogia e licenciaturas. O texto foi aprovado em segunda discussão e pode se tornar lei. Nosso projeto é no sentido de estabelecer um critério diferenciado para que essas pessoas possam fazer o curso de pedagogia, o curso de licenciatura em condições diferenciadas, né? É como se a gente criasse uma espécie de lei de cotas. Então, e a gente assim o faz porque valoriza, né, a experiência da professora. E a ex-deputada Fatinha quer proibir a cobrança do registro do termo de ocorrência de irregularidade nas contas de luz, água e gás. O termo é feito quando alguma infração é cometida, como a violação dos medidores de energia, por exemplo. O texto também proíbe o corte ou interrupção do serviço em função do não pagamento desta taxa. A matéria foi aprovada em segunda discussão. As unidades de saúde do Estado que recebem verba pública do Sistema Único de Saúde podem passar a exibir em local de destaque o símbolo oficial do SUS. O projeto do deputado Marcelo Simão foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. O Rio pode ter um programa para testar o uso de drogas por motoristas. O Direção Sem Drogas deve ser semelhante às operações da Lei Seca. No lugar do bafômetro, um teste feito com a saliva do condutor será capaz de detectar anticorpos que indicam o uso de drogas. Em caso de resultado positivo, o motorista pode ser multado e até preso. A proposta dos deputados Luiz Martins e Flávio Bolsonaro recebeu 7 emendas. A ideia é exemplo que já acontece com o álcool, que tem que ser combatido veementemente o uso de álcool à direção. As drogas, como também interferem na coordenação motora, no reflexo dos motoristas, também devem ser coibidas. As lojas do Rio podem passar a exigir cadastro dos clientes na venda de chips para telefones celulares pré-pagos. O cadastro deve conter nome, endereço, identidade e CPF do comprador, além do número de autenticação do chip. No ato da compra, os consumidores devem apresentar os documentos originais. Já os estabelecimentos devem guardar cópias desses documentos. O projeto da deputada Zeidan foi aprovado em primeira discussão e ainda volta ao plenário para mais uma votação. Foi prorrogada por 60 dias a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a cobrança de propina por oficiais e praças do Corpo de Bombeiros do Estado. Ouvimos aqui vários integrantes do Corpo de Bombeiro, ouvimos a Corregedoria Geral Unificada e estaremos ouvindo, dentro do Corpo de Bombeiro, ouvimos o Departamento de Engenharia, a qual essas sessões técnicas eram subordinadas, e amanhã estaremos ouvindo o ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Daí porque a nossa preocupação na votação desse pedido de prorrogação. Os parlamentares analisaram ainda a inclusão do Centro Estadual de Estatísticas e Formação de Servidores, o CEPERJ, na lista de fundações que não poderão ser extintas pelo programa de demissão voluntária do governo. Esse programa terá como foco empresas e fundações públicas e deve reduzir em até 50% o número de servidores destes setores. Por emenda, os deputados incluíram mais 18 instituições públicas do Estado, como o Proderj, a Suderj, a SEAB e a Imprensa Oficial, entre outras. O texto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. A CEPERJ é para nós como o IBGE é para a União. É o nosso centro de pesquisa, de informação, macroeconômicas, sociais,
etc. Se perde o CEPERJ, perdemos memória, perdemos dados importantíssimos para planejamento, né, para cumprir o ritual de se ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.